Olá pessoal, por favor inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like, por favor também clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado. Vamos lá. No vídeo anterior eu falei com vocês a respeito de como Judas foi compungido, compelido pelo Espírito Santo a mudar o tom da sua carta. Uma epístola que inicialmente tinha o propósito de ser mais uma carta apostólica de encorajamento, tomou uma direção diferente, tomou outro rumo e passou a ser uma carta de exortação para o corpo de Cristo com respeito à apostasia dos últimos tempos. Vamos então ler o versículo 3 e depois focalizaremos na parte final do versículo, que é a parte que nos importa nesse vídeo. Vamos lá. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo, exortando, que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos. Esta última parte do versículo, onde Judas escreve, insistindo, exortando que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Esta frase agora passa a ser o tema central, principal de toda a epístola de Judas. Nessa mudança de rumo, a primeira palavra que encontramos é insistindo, ou seja, exortando, que deriva do original grego paráclito, de onde vem a palavra confortador, consolador, aquele que está ao lado para ajudar. Essa palavra paráclito é muitas vezes usada para se referir ao Espírito Santo. Então, insistindo, exortando que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Insistindo, exortando que batalhassem. Essa palavra batalhassem, no original grego, é apogonizestai, e tem o sentido de agonizar, contender, contestar, confrontar, lutar com todas as forças. Apogonizestai carrega um sentido de batalha militar ativa. Agora, como podemos na prática e finalmente seguirmos essa exortação de batalharmos pela fé? Deixa eu aqui sugerir alguns exemplos de como podemos na prática batalharmos, contendermos por essa fé. Por exemplo, quando damos apoio àqueles que de fato pregam o evangelho com sinceridade. Então, você apoia com oração essas pessoas, com intercessão, com palavras de encorajamento e também com recursos financeiros, materiais. Aqueles que você sabe que são sérios e que pregam o evangelho com seriedade. Você está batalhando pela fé, contendendo. Um outro exemplo de batalharmos pela fé é quando damos testemunho, sempre aproveitando as oportunidades para falarmos da razão da nossa fé. Para isso é necessário nos prepararmos para não envergonharmos o evangelho. Veja o que Pedro fala em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, este é um outro exemplo de como estarmos batalhando pela fé que nos foi confiada. Quero dar mais um exemplo de como batalharmos pela fé. E eu quero usar um texto do Antigo Testamento
que está no livro de Neemias. Lá em Neemias, capítulo 4, de 16 a 18, nós lemos assim: Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Veja, Jerusalém estava num processo de reconstrução. E o povo de Deus estava reconstruindo o muro da cidade. E isso se dava em condições extremamente adversas. O texto diz que com uma mão eles faziam o trabalho e com a outra seguravam uma arma e ainda traziam uma espada na cintura. Deixa eu te dizer, cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos uma função. Todos nós somos chamados com uma tarefa específica. Fazendo uma analogia, veja bem, não importa qual seja a tua função no corpo de Cristo, você precisa daquela espada na cintura. E qual espada é esta? É claro que eu estou falando da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós precisamos desta espada enquanto contendemos por esta fé. Deixa eu dar um último exemplo de batalharmos pela fé, uma vez confiada aos santos. Preste atenção. Precisamos nos posicionar contra aqueles que pregam outro evangelho, aqueles que por interesses avarentos não ensinam a sã doutrina. Qualquer outra doutrina que não pregue o evangelho na sua essência, ou seja, um evangelho sem arrependimento, sem cruz, um evangelho humanista, onde o foco são as pessoas e não Cristo, um evangelho de barganha, um evangelho do carro novo, da casa nova, do sucesso, o evangelho da prosperidade. Fuja desse tipo de ministério que só visa o dinheiro. São pregadores, apóstolos, entre aspas, que são como certos políticos que, na verdade, só querem enriquecer e que não têm nenhum interesse no bem-estar do povo, mas o seu Deus é a sua própria barriga. Então, meus irmãos, somos exortados a contendermos pela fé que um dia nos foi confiada. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe.